Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11. Vamos ler os 13 primeiros versículos. Durante todo esse mês, na Bethesda, durante todas essas semanas, nós estamos pensando sobre as nossas memórias, a nossa história, o resgate da nossa história, da nossa caminhada. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1. O amonita Naás. Amonita é como se dissesse o cearense. Se dissesse o cearense Naás, o paulista Naás. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. Cercar as cidades sempre foi uma estratégia de guerra. Estancar o suprimento de alimento, de comida, de armas, deixar a população carente e ganhar a guerra. Então Naás, o amonita, cercou um território chamado Jabes-Gileade. E os homens de Jabes lhes disseram: façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Contudo, quer dizer, os habitantes de Jabes-Gileade capitularam, se renderam. Façam um acordo com a gente, um tratado, e a gente serve vocês. Mas esse Naás, que lá no Ceará a gente chama de um cabra safado, era um mau, era um perverso. O Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Que acordo, hein? Eu só faço um acordo se eu arrancar o olho direito de cada homem de Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel
e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós os renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos, entraram no acampamento dos amonitas na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. A gente vive em uma sociedade competitiva. Tudo na vida da gente envolve disputa. Tudo. Futebol nos fascina por causa da disputa, mas também o voleibol, o basquetebol e até a versão bárbara das lutas das arenas do Coliseu Romano, que são esses MMA. Tudo na vida é uma corrida para quem chega primeiro. Tem um concurso público, 30 candidatos para uma vaga. Às vezes, uma empresa abre vaga para estagiária, são 200 concorrentes, uma só entra. Significa que para cada pessoa vitoriosa, 190 ficaram em casa chorando. Essa coisa da competitividade está presente na nossa vida, inclusive religiosa. Há muitos anos nós começamos uma igreja na Zona Leste e abrimos, era uma biboquinha, era uma portinha pequena, uma igrejinha que a gente estava começando na Zona Leste. E um dos pastores que estava com a gente, da Bethesda, chegou para mim e disse assim: Ricardo, aqui é pequenininho, mas a concorrência está em desvantagem. Falei: como assim? Ele disse: as nossas cadeiras são melhores do que a deles. Quer dizer, tudo é uma concorrência. Para cada cadeira vaga que você tem aí do seu lado, aqui na Bethesda, uma outra igreja encheu. Porque não se enganem, muitos dos que não vêm na Bethesda vão a outras igrejas. É uma concorrência. A vida é assim. Mas o ponto essencial das nossas vidas, minha e sua, é respondermos, se a vida é assim, o que é que significa de verdade vencer? Ganhar. O que é ganhar? O que significa ganhar na vida, vencer na vida? Qual tipo de triunfo você deve buscar na sua vida? Porque nós temos que responder essa pergunta para que no fim da nossa vida, porque todo mundo vai chegar a um fim,
você não chegue à conclusão de que você lutou em vão. Porque do que vale no fim da vida, você saber que subiu a escada do sucesso, mas a escada estava encostada na parede errada. Muito esforço, e às vezes a gente nem sabe para quê. Quer ganhar, mas quando ganha, fica com um sabor amargo na boca. Muito ativismo, sem a motivação correta, e ativismo sem motivação correta pode redundar em fanatismo. E todo fanatismo, todo ele, tem vida curta. Porque todo fanatismo acaba ou em decepção ou na morte do próprio fanático. Vejam esse Naás. Naás é um amonita. Quer dizer, ele é descendente de Amon. E esse Naás, na época pré-imperial, Israel ainda não tinha rei, ele cercou um território, sitiou o território. E um personagem não muito conhecido, que tinha dado nome a essa região, chamado Jabes. Por isso a região ficou chamada de Jabes de Gileade. Mas Naás, que talvez você nunca nem tinha ouvido falar nesse cara, ele era um desses líderes do mundo antigo selvagem. Ele era um bárbaro. Ele era um sanguinário. E depois de muita perseguição, ele fez uma proposta, ou ele ouviu uma proposta de rendição de Jabes de Gileade. Vamos entrar em acordo. Vamos fazer uma aliança. E Naás, que estava na posição superior, esnobou, tripudiou, humilhou. Isso aqui é uma humilhação sem tamanho. Eu faço acordo, desde que eu arranque o olho direito de todo homem. Belo acordo, né? E aqui a gente já pode tirar a primeira lição dessa história, que é sempre infrutífero você tentar diálogo com o tirano, com o déspota, com o ditador, com o autoritário. É sempre inútil. Tem inclusive a fábula de La Fontaine, do lobo e do cordeiro, lembram? O cordeiro estava bebendo água no rio, o terreno era inclinado e havia uma correnteza d'água, e quando o cordeiro levanta a cabeça, avista um lobo, lá em cima na água, também bebendo, lá em cima do rio, bebendo água. E o lobo fala para o cordeiro: como é que você tem coragem de sujar a minha água? O cordeiro disse: como que eu posso sujar a tua água, que você está rio acima e eu estou rio abaixo? E a correnteza vem de lá para cá. Mas o lobo estava com fome. E não adianta, vou já dar aqui a lição de moral da fábula, não adianta cordeiro querer conversar com o lobo que tem fome. O cordeiro falou: não precisa ficar com raiva de mim, porque eu não estou sujando nada. Você que está rio acima.
O lobo disse, se não foi você, eu soube que você andou falando mal de mim o ano passado. O cordeiro disse, o ano passado eu ainda não tinha nascido. Então foi seu irmão. O cordeiro disse, mas eu sou filho único. Então foi alguém que você conhece. E enquanto o cordeiro dialogava com o lobo, ele foi se aproximando, se aproximando, se aproximando e crau, comeu ele. Moral da história: cordeiro não converse com o lobo. Mas o povo pediu 7 dias a Naás e disse, dê-nos 7 dias. Porque ele queria arrancar o olho do povo. E a notícia chegou aos ouvidos do então, que não era ainda nem rei, nem coisa nenhuma, do então desconhecido Saul. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ele ficou irado. Ele pegou uns bois, repartiu os bois, retalhou os bois e disse, assim acontecerá com o boi de todos vocês, se vocês permitirem que o Naás tome conta da vida de vocês. E essa fala de Saul mobilizou o povo. 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. O povo ficou, como diz lá no Ceará, com sangue nos olhos. Sangue nos olhos contra o tal do Naás. E Saul disse, vamos para a batalha. E aqui tem alguns princípios que eu quero que você guarde. Porque nesse resgate das nossas histórias e das nossas vidas, eu quero falar com você aqui hoje. Lembre na sua história de vida e guarde isso para o que você ainda vai viver. Que o maior inimigo não é necessariamente o mais poderoso. O maior inimigo é aquele que provoca mais medo. O maior inimigo não é o mais poderoso. O maior inimigo é aquele que provoca mais medo. Eles relataram, versículo de número 4. Eles relataram essas coisas ao povo e todos choraram em alta voz. Choraram em alta voz. Diante da ameaça de Naás. Mas à medida que a narrativa prossegue, e eu li para vocês aqui 13 versículos, fica claro que Naás nem era tão poderoso, que ele perdeu a batalha numa noite. Naás não era esse cara tão poderoso e tão feroz, não. Ele só tinha muita bravata. Ele falava muito. E os fantasmas costumam ter o tamanho que a gente dá a eles. Os fantasmas costumam ter o tamanho que você dá a ele. Da onde vinha a força de Naás? Vinha da sua capacidade de inspirar medo. E aqui tem uma lição muito importante, que todos temos que aprender. Quem conseguir intimidar você, consegue lhe derrotar
antes de qualquer coisa, porque a intimidação é paralisante, congelante. Não há derrota mais eficaz do que aquela que vem de pessoas intimidadas. Um povo encolhido é um povo derrotado. A priori, derrotado a priori. Vocês sabiam que antes da União Soviética desaparecer, eles gostavam de fazer desfiles militares lá em Moscou, União Soviética, desfiles militares no dia 1º de maio. Vinha aqueles foguetes enormes, povo marchando, e descobriu-se mais tarde que muitos daqueles foguetes eram de papelão. Eram de papelão. Vocês sabiam que uma das táticas do Brasil de ganhar a Copa de 1970, só os mais velhos aqui sabem, era criar um clima, e o Zagallo, que era o técnico da seleção brasileira, dizia assim: o Gerson, canhotinha de ouro, não vai jogar, está machucado. E aí, na véspera do jogo, ele escalava o Gerson. Vocês sabiam que nas cartilhas de golpe militar, os manuais de ditadores e de tiranos, seja de esquerda ou de direita, consiste em, nas primeiras horas de um golpe militar, prender, matar e torturar o maior número de pessoas nas primeiras horas. Para quê? Porque quanto maior o pavor das primeiras horas, mais chances tem o ditador de vingar. Veja no campo psicológico seu, meu. Você está aqui, e se você abrigou, guardou alguma intimidação na sua vida, você é presa, você é preso, mesmo que o inimigo não seja ninguém. Quantas pessoas estão na Bethesda hoje de manhã e você tem um Naás hipotético dentro do seu coração? Um espantalho lhe dá medo, gera medo. E esse Naás pode ser um tio, pode ser o seu marido, pode ser a sua mulher, pode ser seu pai. O Naás pode ser o pastor da igreja, que lhe prendeu pelo medo, pelo pavor. Eu vou arrancar o olho direito de todos os soldados de Israel. E o povo acreditou nessa vinheta e chorou. No casamento, às vezes o Naás é uma narrativa que a gente guarda dentro da gente. Esse casamento não tem mais jeito. Às vezes, na dependência química, a pessoa se viciou em alguma substância química e começa a dizer para si mesmo: não tem mais jeito para mim. Às vezes, essa coisa psicológica vira uma prisão, um calabouço, uma masmorra espiritual. Porque no nosso imaginário religioso, o Naás é o diabo. E nós damos ao diabo um poder que ele não tem. Porque no nosso imaginário,
Um inimigo que ruge como leão, dá medo. Uma serpente perigosa milenar, dá medo. O acusador eterno dos irmãos, dá medo. Um ser que tem capacidade de se transvestir em anjo de luz, dá medo. Aquele que proclama ser o rei da morte, dá medo. Mas qual é a grande mensagem do Evangelho? A grande mensagem do Evangelho é que nenhum inimigo, seja o Naás psicológico ou o Naás espiritual, é tão poderoso assim, porque maior do que todos os Naás da vida está o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Paulo diz isso. Paulo diz isso, não sou eu. Quando em 1 de Coríntios, capítulo de número 8, Paulo diz: o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Ele não existe, ele não tem força. A Bíblia nos diz que aquele que proclama ser o rei da morte, um dia perderá essa força de falar. Porque em 1 Coríntios capítulo de número 15, nós vamos olhar a morte cara a cara e vamos dizer: morte, onde é que está o teu aguilhão? Onde é que está a tua vitória, ó morte? E há esse diabo que parece ser o terror dos terrores de todas as pessoas. A Bíblia Sagrada nos diz: esse diabo será um dia lançado no mar de enxofre e de fogo, e essa será a segunda morte. Não há inimigo suficientemente grande. Não há percalço intransponível. Não há desafio que dure para sempre. O Evangelho de João é um evangelho seletivo. Significa que no Evangelho de João foram colocados alguns milagres a propósito. E João diz isso no último capítulo, quando ele diz: olha, eu organizei esse evangelho a propósito. Então os milagres que estão lá não são narrativas jornalísticas, são pontos teológicos. Vejam os milagres do Evangelho de João. Jesus transforma água em vinho. Capítulo 2. Que milagre é esse? Água em vinho. Milagre de qualidade. Era água, virou vinho. E vinho é coisa... Milagre da qualidade, transforma a água em vinho. Jesus cura o filho de um oficial à distância. Capítulo de número 4. Que milagre é esse? O milagre da distância. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Capítulo de número 5. Estava lá há 38 anos. Que milagre é esse? Milagre sobre o tempo. 38 anos. Jesus anda por cima... Não, antes. Jesus multiplica pães e peixes. Capítulo de número 6. Que milagre é esse? Se o da água em vinho é da qualidade, multiplica pão e peixe, é o milagre da quantidade. Jesus anda por cima das águas. Que milagre é esse? Milagre sobre a natureza. Capítulo de número 6 também. Capítulo de número 9. Cura um cego de nascença. Em que a pergunta é: ele pecou ou os pais dele? Um milagre sobre as rodas do destino e do fatalismo. E Jesus ressuscita Lázaro. Que milagre é esse? Sobre a morte. Então vejam. Qualidade, distância, tempo, quantidade, força da natureza, roda do destino e a morte.
São esses os milagres do Evangelho de João. E o que é que João está querendo nos ensinar com esses milagres? Que Jesus enfrentou os inimigos mais fortes que nós consideramos. Que não existem naás para nos intimidarem. Desses dias aqui na Bethesda, eu perguntei a uma pessoa aqui. Eu falei assim, qual é o oposto de Deus? Qual é o contrário de Deus? Qual é o antônimo de Deus? O cara olhou para mim e disse assim, diabo, claro. Eu digo, errado. No cristianismo não existe o oposto de Deus. Não existe um Deus errado. Na nossa fé não existe um Deus caído. Não existe um Deus torto. Na nossa fé existe Deus. Não existe um Deus caído. Vez por outra, vale a gente citar sim. Vale a gente citar sim. Operando eu, quem impedirá? Às vezes vale sim a gente citar texto da Bíblia que diz assim, nenhum dos teus propósitos será frustrado. Às vezes vale sim a gente citar, se Deus é por nós, me ajuda, se Deus é por nós, seu naás, mentiroso, safado, falastrão, você não tem o poder que você pensa que tem. Você não vai me manter assim, porque eu estou conectado com o Senhor, que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. E você precisa às vezes acreditar nisso. Agora, uma das virtudes que a gente tem que guardar no nosso coração é o da indignação. O versículo de número 6, que eu li aqui em 1 Samuel capítulo 11, diz assim: e o Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele ficou furioso. Naás fez a acusação, o povo se encolheu, mas chegou ao ouvido de um homem e ele ficou furioso. E é interessante que até aqui Saul cuidava do rebanho do pai. Quando ele é tomado de indignação, ele está preparado para tomar conta do rebanho de Deus. Porque na vida da gente, às vezes a gente tem que ter uma forcinha dentro da gente, que é a força da indignação. Sabe o que é indignação? É a pessoa que diz assim, chega, basta, não vou aceitar. Porque eu acredito que um dos grandes problemas da minha e da sua geração é a letargia. Parece que a gente está entorpecido, bestificados, preguiçosos. E uma das estratégias do mal é deixar as pessoas calmas, calminhas, entorpecidas. Colocar Rivotril na corrente de água de São Paulo. Tomar Rivotril em massa. Não existe Rivotril na água de São Paulo. Rivotril chega pela antena da televisão. Rivotril chega,
O Rivotril que está bestificando as pessoas, chega pelas redes sociais, chega pelo Facebook. E o Santo Agostinho tem uma frase que eu acho linda. Santo Agostinho diz assim: a esperança tem duas filhas. Duas meninas lindas. A indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. E a coragem a mudá-las. Como é que a graça de Deus alcançou o povo de Israel? Diante das ameaças de um Naás mentiroso, falastrão. Como? Através da indignação. Chega. Não vou aceitar. No dia que você disser para a sua vidinha conformada, no dia que você disser na cara da droga, do tóxico, no dia que você falar diante das ameaças que a vida traz para o Brasil, no dia que os brasileiros disserem não mais, nós vamos mudar essa realidade. Foi assim que aconteceu. Mas para isso, nós temos que fazer a diferença na nossa cabeça entre o pavor paranoico e o medo saudável. Saul toma uma junta de bois, esquarteja em pedaços para todos os territórios de Israel e manda a mensagem dizendo o seguinte: olha o que Saul fez. É um negócio assim terrível. Esquartejou os bois e mandou pedaços para todo lado e disse assim: assim vai acontecer com o rebanho de vocês. Tática do medo também. Mas o texto diz assim: o temor de Deus caiu sobre o povo. Esse temor de Deus aqui é bom. Porque esse temor de Deus conseguiu juntar 300.000 soldados para a batalha, da parte de Israel, e 30.000 da parte de Judá. Se no versículo 4 eles choraram em pânico, no versículo 7 o medo os fez guerrear. Porque paranoia é um estado psíquico alterado em que as pessoas desenvolvem medos infundados, manias de perseguição. E essas manias de perseguição são 99% dos casos inexistentes. Por isso é que é paranoia. O medo saudável é um recurso que vem do nosso instinto de sobrevivência. A gente tem medo porque a gente precisa se defender. O medo de ferir os olhos. A natureza fez com que a gente desenvolvesse um músculo no olho rápido e a gente pisca numa fração de segundos. O medo de cair nos faz cautelosos diante do abismo. O medo de cansar nos faz andar ao invés de correr. E eu acho que você precisa desenvolver alguns medos na sua vida. Devíamos desenvolver o medo de chegar no último dia da nossa vida, ter medo de lá no último dia a gente olhar para trás e dizer: eu vivi em vão. Eu quero que você tenha medo de perder as pessoas que você ama por causa da sua, muitas vezes, estupidez. Eu quero que você tenha medo de sentar na roda dos escarnecedores e se tornar parecido com eles. Eu quero que você tenha medo de se tornar cínica e irresponsável diante dos desafios da vida. Saul, por causa do medo de Israel, juntou 300.000 homens e eles foram para a batalha.
Mas eu vou terminar. Israel foi à luta com esses 300 mil de Israel e 30 de Judá e ganhou. E quando ganhou a batalha, tal, PPP, estão ali dividindo os despojos de guerra, alguém chega e diz assim para Samuel: é hora da gente vingar aqueles que afrontaram o nosso líder. Vamos matar. O povo queria sangue. Traz o povo e a gente mata eles. Saul, porém, disse: não, hoje não. Hoje é dia de libertação de Israel e ninguém mais vai ser morto. E para mim é assim, cuidado, vamos ter muito cuidado, para que as nossas vitórias antigas, presentes e aquelas que a gente pode ou não ter no futuro, gerem em nós pessoas arrogantes, prepotentes, que a gente não fique parecido com Naás. Jamais use suas conquistas como vingança, porque você vai se tornar parecido com aquele que outrora você desprezou. Eu não quero, nas minhas conquistas ou não, não importa. Eu não quero ficar parecido com Naás. Não quero. Então você vai morrer pobre. Então eu morro pobre, mas eu não quero ficar parecido com Naás. Eu ouvi um glória a Deus lá atrás. Eu não quero ficar parecido com o arrogante, com o prepotente, com o cara que espuma no canto da boca com ódio, que sai ranho das narinas porque ele fala com... Eu não quero. Então você nunca vai ser um pastor. Não importa. Porque eu quero que lá no último dia, o meu coração, minha vida e o meu interior estejam preservados pela compaixão, pela misericórdia, pela doçura. E que é isso, isso é vencer na vida. Não é galgar grandes vitórias, mas é não deixar o nosso coração. Às vezes eu ouço frases nas igrejas que eu acho até graça. O cara diz assim: eu quero mesmo que Deus dê a ele longa vida para ele assistir de pé as minhas vitórias. Parece ser crente, né? Mas não é, no fundo isso aí você está pedindo vingança. Deus lhe dê em dobro tudo que você desejar a mim. Não tem nada de bonito nessa frase. Essa frase esconde um coração arrogante. Se Deus quiser, um dia você ainda vai precisar de mim. Não, eu não quero ser assim. Eu quero que o meu coração seja o coração de Jesus. O coração do gentil, do elegante, da pessoa cujo coração inspira o outro a viver com um mundo melhor e mais bonito. Fique em pé, eu quero terminar orando por você.